Neste treinamento, eu vou ensinar-te a como vender todos os dias, dedicando apenas 1 hora por dia, instalando esse sistema aqui de vendas que atende especialmente aos 3 tipos de compradores que existem e mais do que isso, tá? A como criar funis de vendas que se adequem perfeitamente a cada um dos 3 tipos de compradores. O que eu estou prestes a apresentar-te aqui neste treinamento é algo extremamente poderoso porque ele é resultante de pesquisas, tá? Ele é resultante de um conjunto de pesquisa que eu mesmo fui executando dentro do meu infonegócio, dentro daquilo que é o meu negócio de educação. Então, uma coisa que eu fui percebendo na prática é que até o meu funil de vendas mais eficiente, sabe? Aquele funil de vendas que converte bastante, acabava não convertendo determinado tipo de pessoas. E isso acabou me criando uma certa curiosidade, porque eu quis saber de facto por que os meus funis de vendas, até aqueles mais eficientes, até aqueles que mais convertiam, chegavam a um determinado tipo de pessoas, um determinado tipo de compradores dentro da minha rede, dentro daquilo que é meu ecossistema digital, e eu percebia que simplesmente até os funis que mais convertem acabavam não convertendo determinadas pessoas, pelo menos não no tempo em que eles convertiam. Então, fruto dessa minha inquietação e de inúmeras pesquisas que eu fui fazendo dentro do meu próprio negócio, dentro das campanhas que eu já executei, as campanhas de marketing, tá? Dentro de todo um conjunto de dados que eu fui coletando do meu próprio negócio, de campanhas de teste AB que eu fui executando, eu fui percebendo que existiam determinados padrões. E esses padrões me possibilitaram poder reunir os compradores em basicamente 3 categorias, que é exatamente estas que eu vou apresentar para ti hoje, tá? E mais do que te apresentar os 3 tipos de compradores, eu vou apresentar-te também aquilo que foi, assim, a informação mais importante que veio com esses dados, que é o fato de eu conseguir mapear os 3 tipos de funis, ou os tipos de funis que se adequam perfeitamente a cada um dos compradores. Então eu fui percebendo que por mais eficiente que fosse um funil de vendas, para algum tipo, para um perfil específico de compradores, aquilo simplesmente não funcionava tal conforme funcionava em outras ocasiões. E isso fez com que eu pesquisasse, isso fez com que eu prestasse atenção ao meu negócio, isso fez com que eu fizesse análise e depois de inúmeros dados, cruzamento de vários dados, isso aqui não é resultante de questões empíricas, tanto é que o que eu vou falar aqui é uma coisa que provavelmente você nunca ouviu em nenhum lugar, provavelmente nunca ouviste nenhum angolano falar sobre isto, porque é realmente um dado que veio não da leitura de um livro, mas sim daquilo que é minha experiência prática comprovada no campo de batalha. Então, vamos aqui para a tela do meu computador. Eu vou apresentar-vos, então, aqueles que são os 3 perfis de comprador. Então, basicamente, nós temos o comprador profundo, temos o comprador rápido e temos o comprador de confiança. Ok? Então, esses aqui são basicamente os 3 perfis de compradores. Agora, eu vou entrar detalhadamente em cada um dos perfis de comprador e vou dizer-te também quais dos funis se adequam melhor a cada um dos tipos. Então, basicamente, primeiro temos aqui o comprador rápido. Eu vou, inclusive, pegar aqui o meu lápis, porque eu quero, de facto, fazer algum exercício contigo aqui na medida que eu vou apresentando. Então, primeiro nós temos aqui o nosso comprador rápido. Este aqui, ok? Temos o nosso comprador rápido. Então, conforme consegue ver aqui pela imagem ilustrada, que ele está aqui numa velocidade frenética. Então, basicamente, esse tipo de comprador, o que tu tens que ter noção, primeiro é, do ponto de vista comportamental, é um comprador que, número 1, ele é um comprador ágil, ok? Então, comprador, vou aqui abreviar, tá? Comprador ágil. Essa é a primeira característica que tu tens em relação a este comprador. O segundo detalhe deste comprador é, este é um comprador que ele decide em minutos. Então, vou colocar aqui decide, ok? Vou abreviando, tá, pessoal? Decide em minutos. Então, outra característica que também é muito presente dentro desse perfil, desse tipo de compradores, é o fato de que ele é um comprador que não gosta ou não quer páginas de vendas longas. Então, é um comprador que não quer saber de páginas de vendas, vou colocar aqui páginas de vendas longas, tá? Ele não quer saber disso. Depois, nós temos outros dados bastante interessantes sobre este comprador, é que ele não gosta de processos longos. Estamos aqui a detalhar aquele que são o perfil desse comprador. Ele não gosta de processos longos.
longos, complexos e por ali fora. Geralmente, essa aqui seria a informação mais importante, ele é um comprador que quer agora, ok? Ele quer agora sempre, ele quer agora, ele não quer amanhã, não quer depois, não quer esperar, passar por um processo, não, ele quer agora, quer comprar agora, quer se decidir agora. Então, basicamente, este aqui é o perfil desse tipo de comprador. Este aqui foi o primeiro perfil de comprador que eu identifiquei. Porque o que eu percebia é, na medida que eu trazia mais pessoas para dentro do meu ecossistema, eu percebia que existia um perfil de pessoas que elas não queriam conversar muito na DM, elas não queriam saber muito sobre o produto. Elas simplesmente eram pessoas que, assim, sabiam exatamente o tipo de problema que elas estavam a enfrentar e elas olhavam para mim e sabiam exatamente que eu era a pessoa ideal para ajudá-lo a criar um sistema de vendas perene, um sistema de venda que gere 1 milhão de kwanzas por mês, todos os dias, todos os meses, de forma recorrente. Então essas pessoas, esses experts, simplesmente chegavam na minha DM e elas já queriam comprar, porque elas sabiam taxativamente o que elas tinham e o que eu poderia oferecer para o negócio delas. Então essas pessoas chegavam na minha DM e queriam simplesmente comprar. Você fala, Domingos, eu só quero comprar, me manda suas informações de pagamento, quero pagar e tá ok. E tá feito. Então esse aqui é o primeiro perfil. Ok? Esse aqui é o primeiro perfil que eu identifiquei. Isso aqui é muito curioso, ok? Isso aqui é muito interessante. De facto, se tu fores esse expert e estás aqui neste treinamento e tu quiseres a minha ajuda personalizada, o link está na descrição, tá? Terei maior gosto e prazer em poder ajudá-lo. Então, basicamente, esses aqui são os perfis. Portanto, tu tens que te ater a essas características deste comprador. Agora, nós vamos abordar aqui aquilo que são o quê? Os funis, ok? Quais são os funis de vendas, portanto, que se adequam a esse tipo de comprador? Então, em primeira instância, o que nós vamos ter aqui dentro deste tipo de perfil de comprador, o que eu percebo que funciona muito bem para esse tipo de perfil é quando tu tens um funil de vendas rápido. Vou colocar aqui funil, ok? Funil de vendas, funil de vendas rápido. Então, se tu és um expert e tu estás a ver esse treinamento, tu não sabes o que é um funil de vendas, aqui neste canal tem um vídeo onde eu falo sobre um funil de vendas, onde eu falo sobre o funil de vendas de 3 milhões de kwanzas. Então vais lá assistir esse treinamento, porque é um treinamento extremamente detalhado, onde eu explico o que é um funil de vendas e dou informações assim mais relevantes e adicionais para ficar dentro do negócio, tá? Então, se tu já saberes o que é um funil de vendas, então praticamente estamos no mesmo patamar. Então, em primeira instância, para esse tipo de perfil comprador, o que funciona muito bem é tu teres um funil de vendas rápido. Algo que seja rápido. Algo que facilite a compra rápida. E aqui eu dou um extremo detalhe entre o quê? Domingos, dá um exemplo para nosso contexto aqui, o que seria? Seria tipo, vá lá, um link só para checkout. Tá? Um link para o checkout. Então, ali tu podes usar qualquer plataforma. Existem várias plataformas angolanas de checkout. Então, tu podes usar aqui, checkout, tá? Vou aqui abreviando. Então, tu podes usar um link onde tu crias o teu programa lá, o teu produto que tu estás a oferecer e tal, tens o link de compra. E este link de compra, quando apareces ou quando te deparas com este perfil de pessoas, ele já sabe o que ele quer. Ele já sabe que tipo de problema ele tem, ele já sabe exatamente como é que tu consegues resolver o problema dele. Então, só quer chegar lá e pagar e já está dentro. Não quer mais body detalhes. Então, basicamente, tu precisas ter teu produto dentro de uma plataforma, qualquer uma em Angola que tenha link de checkout, vai te possibilitar quanto a isto. Ou então, tu podes ter um documento, um Google Docs, o que eu chamo de Google Doc. Ok? Colocar aqui um D. Ok? Então, tu podes ter um Google Doc. Extremamente bom, por quê? Porque dentro do documento do Google, tu podes colocar as informações necessárias, só o essencial que ele precisa para poder tomar decisão, e no final, tu colocas o link, que pode ser também o mesmo link aqui do checkout, tá? Então, outra coisa extremamente importante também que vais perceber é que, para além desse funil, que é um funil de forma geral, eles também são pessoas que normalmente eles compram por conversas rápidas. Então, eles não querem conversas muito longas. Então, são um tipo de comprador que chega na tua DM, ele quer conversas rápidas, então só quer o essencial, não quer vários argumentos, não quer informações adicionais sobre A, B, X, Z, isso nasceu da história de X, não. Ele só quer ofertas diretas nas DMs, porque ele tem um comportamento geral que ele compra por minutos. Então, normalmente, o que é que tu vais ter que investir? Então, vais ter que investir também em conversas de DM. Vou colocar aqui DMs rápidas, tá? Vou colocar aqui DMs rápidas. Então, ele vai ser aquele tipo de comprador que normalmente vai chegar dentro do teu ecossistema. Ao invés de ele querer ver uma página de vendas, querer assistir um vídeo de vendas,
ele vai querer ter apenas uma conversa rápida, porque ele tem uma ou duas questões que ele vai fazer a respeito do teu programa e depois ele vai pagar. Acabou. Tá? Então, esse aqui basicamente é o primeiro perfil de comprador que eu consegui mapear depois de muitos testes dentro do meu próprio negócio e de perceber que até os meus funis mais eficientes, que mais convertiam, acabavam não convertendo determinados perfis de compradores. Porque imagina, se eu tenho apenas uma página de vendas, e geralmente uma página de vendas longas, complexas, se eu tenho um perfil como esse dentro do meu ecossistema, eu não consigo converter essa pessoa, porque essa pessoa ele não quer boi de patavinas, ele só quer chegar e comprar. E quando ele percebe que, por exemplo, tu atuas no modelo de lançamento, que tem que esperar 3 meses para tu fazeres um outro lançamento, para ele poder comprar teu programa, comprar teu treinamento e por ali fora, o que ele vai fazer simplesmente é gastar teu dinheiro com a tua concorrência. Ou seja, ele vai simplesmente gastar o dinheiro dele com a concorrência. Porque a concorrência, como percebeu esses detalhes, ele vai criar, ou a concorrência vai criar um funil de vendas que se adeque para esse tipo de comprador. Então, esse tipo de comprador, o que ele vai fazer? Como tu vais abrir o teu carrinho, vais abrir a tua oferta daqui a 3 meses, ele quer resolver o problema dele agora. Então, ele vai comprar teu concorrente. Tá? Então, esse aqui foi o primeiro perfil que eu consegui identificar. E esses aqui são os funis de vendas relacionados a este perfil. O segundo perfil que eu consegui identificar é o perfil de comprador de confiança. Ok? E eu vou explicar como é que funciona. Novamente, vamos começar aqui pelas características deste perfil. Bom, em primeira instância, este aqui é um perfil que, primeiro, esse comprador, ele precisa confiar antes de comprar. Então, este aqui é alguém que vai confiar antes da compra. Então, este perfil, para ele poder tomar uma decisão de compra, ele geralmente vai precisar confiar primeiro em ti. Vai precisar confiar no expert, na pessoa que está a oferecer a solução. Então, aqui tens o primeiro perfil. O segundo perfil. Aí, o que vai acontecer? Geralmente, este aqui, como é um comprador baseado em confiança, o que eu percebo é que este tipo de comprador funciona bem quando tu tens um produto low ticket. Domingos, o que é low ticket? Low ticket é produto barato. Low ticket é um produto barato. Ou seja, tu tens o teu programa que é caro, diria com um preço lá que tu realmente queres vender. Só que para tu pegares esse tipo de comprador, tu precisas ter um produto low ticket, um produto barato. Por quê? Porque tendo um produto barato, como ele é um comprador baseado mais em confiança, ele precisa experimentar primeiro a tua entrega antes de se comprometer a pagar um preço maior. Então, esta aqui é a característica desse tipo de comprador. Outro detalhe muito interessante desse perfil de comprador é que normalmente ele é um tipo de comprador que, para ele comprar, ele primeiro precisa receber valor antecipado. Então, ele primeiro precisa receber valor antes da compra. Então, se tu és daqueles experts que a pessoa entra no teu perfil, não tem muito conteúdo de valor sendo oferecido para a tua audiência, esse tipo de comprador dificilmente vai comprar de ti. Porque ele precisa. Ele precisa. Porque ele é um tipo de comprador baseado em confiança. Então, ele precisa sentir que tu, de facto, tens realmente competência para poder ajudá-lo. Consegues me entender? Então, eles precisam disso. Eles precisam disso. Então, esta aqui é geralmente a segunda característica deste perfil, que é o quê? Que ele gosta de consumir algo curto para ter certeza. Que é o que nós falamos aqui em termos de low ticket. Então, ele precisa experimentar. Vou colocar aqui, experimentar. Ele precisa experimentar primeiro, antes de comprar. Experimentar primeiro, antes de comprar. Enfim, entendeste? Isso é muito interessante porque tu aqui consegues ver, geralmente empresas como as concessionárias e por ali fora, que vendem um tipo de produtos que requer que o cliente primeiro experiencie antes da compra. Então, quando tu vais para uma stand, sei lá, vai para uma concessionária comprar um carro, normalmente eles têm essa lógica, porque eles percebem que tu és um tipo de comprador que provavelmente está aqui dentro do comprador de confiança, dentro desse perfil. Porque se não fosses, provavelmente seria do tipo que compra, chega na concessionária só para levantar. Ou liga já querendo comprar, eu quero comprar esse carro, tem disponível, ok, posso já fazer pagamento, só para chegar na concessionária e levar. Então, quando eles percebem que tu tens essa paciência de chegar nas stands, chegar
na concessionária, analisarem muito bem o carro, verem vários aspectos e por ali fora, eles começam a perceber que tu és um tipo de comprador baseado mais em confiança. E o que é que eles vão querer fazer? Eles vão querer te oferecer um test drive para tu conduzires o carro, para tu sentires a experiência, para tu veres como é que é. É exatamente este perfil que eu acabei identificando também dentro daquilo que é o meu ecossistema. Depois de muita prática, não só dentro do meu ecossistema, mas também dentro daquilo que era um ecossistema dos meus experts, dos meus clientes, das pessoas que de alguma forma eu estava a orientar dentro da forma 7x7. A forma 7x7 é uma forma onde eu ensino expert a criarem um sistema de vendas perene que gera receitas de forma recorrente, previsível e constante. Estamos a falar aqui de no mínimo 1 milhão de kwanzas todos os meses. Se estiveres interessado, link está na descrição deste vídeo. Então, basicamente, essas aqui são as características deste perfil. Agora, vamos para aquilo que é o funil. Quais funis de vendas se adequam para este tipo de comprador? Então, é óbvio que, pelas características que eu já fui mencionando, vou inclusive criar um separador aqui. Pessoal, tá? Não ligam, ok? Então, primeiramente, tu vais ter aqui o funil de baixo custo. É claro, o funil de baixo custo, que é também chamado de funil... ok, vou ver. FC, tá? Funil de baixo custo. Que é normalmente também chamado de funil... que é também normalmente chamado de funil de low ticket. Por quê? Porque para esse tipo de comprador, ele precisa experienciar antes de tomar uma decisão maior. Então, se tu vendes high ticket, tu precisas ter dentro daquilo que é tua esteira um produto low ticket de entrada para ele experimentar o teu programa, ele aumentar seu nível de confiança e depois dali tomar a decisão de facto de comprar os programas maiores. Então, normalmente aqui nós estamos a falar de ofertas, ok, para o contexto angolano seria talvez low ticket, eu diria talvez abaixo de 30 mil kwanzas. Epa, vai depender muito, mas mercados internacionais, low ticket nós estamos a falar aqui entre 27, estamos a falar entre 27 a 90, estamos a falar de 27 a 97 dólares. A 97 dólares. Mas para aqui para Angola, acredito que deve ser aí em torno, abaixo de 30 mil kwanzas. Acredito que deve ser abaixo de 30 mil kwanzas. Então, basicamente, este é o primeiro funil de vendas que é muito perfeito para este tipo de comprador. Um outro detalhe também muito importante é que esse é um tipo de comprador que, como ele é baseado em confiança, então funciona muito bem se tu tens lista de espera. Ok? Tens lista de espera. Por quê? Porque a lista de espera vai fazer com que tu tenhas uma lista quente, principalmente se tu és alguém que tens uma lista de espera e dentro dessa lista de espera tu vais gerando valor para as pessoas, vais compartilhando informações, insights, detalhes, conhecimento, práticas, estrutura, coisas que ele pode aplicar no seu dia a dia ou dentro daquilo que é o seu negócio. Então tu vens aqui que eu já vi isso muitas vezes, vários experts, que tu entras para as redes sociais dele e tu percebes que ele só tem uma lista de espera. Ou tu entras nas redes sociais dele e tu vês que ele só tem uma página de vendas. Então tu consegues ver que são experts que de alguma forma não têm informação como esta, que são informações extremamente valiosas que eu entrego dentro da Fórmula 7x7. Que os meus mentorados usam, que os meus clientes usam, que eu inclusive também uso. Tá? Então é basicamente isto. E depois tens outro detalhe extremamente importante. Por que é essencial construir os funis nesse sentido? Porque este tipo de comprador exige que primeiro haja uma construção de confiança. Antes da compra, exista, de facto, a construção da confiança. Então, basicamente, aqui tu levas a pessoa para uma lista de espera para depois fazer com que ela faça compras high ticket, né? High ticket. Faça compras maiores. Isso, basicamente, é um processo extremamente eficiente, o que eu estou a apresentar aqui, porque é um processo que acaba transformando curiosos, ok? Porque normalmente esse tipo de perfil baseado em confiança são um perfil curioso e tu levas esses curiosos e tu levas eles a quê? A compradores. Essa aqui é a etapa mais extremamente importante. Então é basicamente isto que eu identifiquei. Esse é o segundo perfil de compradores que eu identifiquei e basicamente, obviamente, que eu estou a te entregar aqui os funis de vendas que são extremamente alinhados com esse perfil de comprador. Novamente, se quiseres instalar isso no teu negócio, se quiseres orientação personalizada para instalar isso no teu negócio, trazer informações mais adicionais, mais relevantes, mais profundas sobre os 3 tipos de compradores e como é que tu podes reaproveitá-los todos os dias para que faças vendas todos os dias com apenas 1 hora de dedicação, tá? Por dia,
link está na descrição deste vídeo e terei maior prazer em poder ajudar-te. Então vamos avançar aqui para o último perfil. Ok. Agora temos aqui o comprador profundo. Deixa aqui mudar a cor do lápis. Bom, agora temos aqui o nosso terceiro perfil, que é o comprador profundo. Aqui temos aqui o comprador profundo. Ok. Então vamos basicamente para as características deste comprador. Em primeira instância, esse é um tipo de comprador que ele precisa de contexto. Ele precisa de contexto. Vou colocar aqui C, contexto, história e imersão. Ok? Ele precisa dessas três características. Imersão, vou colocar aqui. Opa, pessoal, não ligue muito a letra. É extremamente difícil poder escrever aqui com esses lápis. É extremamente difícil poder escrever com esses lápis. Então, basicamente, esse é o tipo de comprador que requer o quê? Contexto, história, imersão. Essa é a primeira característica desse tipo de comprador. Se tu és alguém do mundo digital, tu és um expert, assim, muito inteirado em quantas coisas, só com essa primeira informação que eu dei aqui, tu já sabes qual é o funil que se adequa exatamente para esse tipo de compradores. Mas vamos avançar aqui para as características. A segunda característica deste perfil é que eles preferem conteúdos, ok, que aprofundam o problema. Então, preferem conteúdo que aprofunda o problema. Então, eles preferem conteúdo que entram nos detalhes, entram mais a fundo nos problemas que eles estão a enfrentar, nos problemas que eles estão a viver. Tu consegues ver só a partir daqui o contraste que tem deste perfil de compradores com os compradores anteriores? Tu consegues ver o contraste disso? Tu consegues ver o quão poderoso é esta informação que eu estou a passar cá neste treinamento? Tu consegues ver a importância desses dados que eu tive que validar na prática? Eu tive que colher na prática para entender esses perfis de compradores e te trazer aqui de forma mastigadinha, ter percebido não só os três perfis de compradores, mas ter percebido exatamente quais funis de vendas se adequam a ele. Tu consegues ver o quão importante isto é? Se tu ficaste atento durante este teu treinamento, tu consegues ver exatamente o quão importante isto é. E nesse exato momento tu deves estar a te perguntar, ok, como é que eu faço para aproveitar isto, né? Tenho que fazer isto. Tenho que montar o meu ecossistema, o meu negócio digital para que se adeque perfeitamente aos três perfis de compradores. Ok, vamos avançar. Então, a terceira característica deste perfil é que eles precisam, basicamente o que é que eles fazem? Eles compram, é muito curioso esse perfil. Ele é um perfil que compra, opa, estou a escrever completo, não tinha que escrever completo. Eles compram para depois sentir, ou seja, eles compram depois de sentir clareza e conexão. Então eles compram depois que eles sentem clareza e conexão. Então ele é um tipo de perfil que ele compra depois que ele sente clareza e conexão. Clareza em relação a quê? Aos problemas. Por quê? Porque ele é um tipo que gosta de quê? De conteúdos aprofundados sobre o problema. Então, basicamente, eles têm aqui as características. Agora vamos naquele que são os funis de vendas que se adequam exatamente para esse tipo de comprador. Então, para esse tipo de comprador, deixa eu mudar aqui a cor do meu lápis. Então, para esse tipo de compradores, vou colocar aqui a nossa barreira. Para esse tipo de comprador, os perfis que se adequam exatamente, os funis que se adequam exatamente para esse tipo de compradores, primeiro nós temos o funil de conteúdo profundo. Funil, colocar aqui, conteúdo profundo. Então, basicamente aqui, página de vendas longas, Google Docs longo, qualquer página que tenha muito dado condensado, tenha muita informação, tenha muito detalhe, seja escrito, falado, enfim, de todas as formas possíveis, para eles ok. Porque é exatamente isso que eles querem. Eles são profundo, tá? É exatamente isso que eles querem. Então, primeiro, funil de conteúdo profundo. O segundo funil, que funciona exatamente bem para este perfil, são aquilo que nós chamamos de sessão ao vivo. Sessão ao vivo. Então, o que é isso, basicamente? Isso aqui nós estamos a falar nada mais, nada menos do que o quê? Estamos a falar nada mais, nada menos do que
o funil de webinar. Então, se tu tens um webinar, o que é um webinar? É um treinamento que tu fazes, pode ser gravado, tá? E depois tu colocas numa plataforma própria e essa plataforma vai reproduzindo o webinar todos os dias para cada um dos espectadores, como se estivesses ao vivo, de forma individual, cada um do seu jeito, mas como se fosse ao vivo. Ou mesmo, caso não queiras usar plataformas de webinar, plataformas como YouTube, onde tu ficas ao vivo com as pessoas e por ali fora, ok, funciona muito bem para esse tipo, de comprador. Também um outro tipo de funil que funciona bem para esse tipo de comprador são os podcasts. Ok? Podcast. Aqui, depende, né? Porque o que acontece? Quando eu digo podcast, eu não estou falando de podcasts normais que tu vês por aí. Eu digo um podcast dedicado ou projetado para servir como um funil, onde tu colocas muitas pessoas na boca deste podcast para assistir esse podcast. Só que esse podcast é extremamente eficiente, que acaba qualificando a sua audiência, acaba qualificando os seus compradores, em especial o comprador que tem este perfil. Então, basicamente, todos estes funis que foram abordados aqui são funis que, em primeira instância, se a gente for falar deste aqui de forma específica, ele é bom para esse tipo de comprador, porque aprofunda a confiança. É muito bom, por quê? Porque aquece antes da compra. É muito bom, por quê? Porque reduz o risco, porque esse perfil aqui ele é muito analítico. Então, ele precisa estar muito certo, na medida que ele vai procurando mais informações. Por que ele quer mais informações? Porque ele quer sentir ou que ele tenha a certeza de que a decisão que ele está a tomar é uma decisão certeira. E como é que ele tem, de facto, a certeza de que a decisão que ele está a tomar é uma decisão certeira? Com base nos dados. Então, se não tiveres dado, basicamente, este perfil terá muita dificuldade de comprar de ti de forma consistente.